bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa aula gravada então sobre o quarto roteiro de estudos do curso de Introdução à Álgebra, que a gente vai falar hoje sobre um pouquinho sobre conjuntos numéricos e um pouquinho e o tema principal, na verdade, um pouquinho sobre conjuntos numéricos e o tema principal é indução matemática, ou indução finita, ou PIF, princípio da indução finita, como alguns autores costumam chamar. Então, bora lá. Aqui, estamos aqui. Ok, então vamos começar nosso passeio pelo próximo roteiro de estudo. Esse aqui era um teste que eu fiz, que foi muito bem sucedido. Já foi. Vamos lá então. Vamos para a mãozinha. Aqui. Então nós estamos aqui com o nosso quarto roteiro, indução matemática, né? Só vou fazer uma breve recapitulação do que a gente vem fazendo. A gente está estudando matemática construindo logicamente cada tema até o momento, né? Então a gente está trabalhando desenvolvimento lógico-dedutivo de alguns dos conceitos matemáticos que a gente vem trabalhando na nossa disciplina, né? Quer dizer, além de a gente entender e manipular esses conceitos, a gente está aprendendo também a demonstrar, a dar argumentos de forma lógica, tá? Demonstrando ou dando contra-exemplos, né? E nesse mundo das demonstrações, nesse passeio por essa construção lógico-dedutiva, a gente tem uma ferramenta muito importante, né? Quando a gente está trabalhando com sentenças abertas envolvendo números inteiros, o processo de indução matemática, né? Ou indução finita, ou o princípio da indução finita, que alguns autores também costumam chamar, ele tem um destaque. É uma ferramenta importantíssima, tá? E a gente vai ver como que ela funciona aqui nesse roteiro, ok? Então vamos lá. Mas antes, né, a gente vai falar de números inteiros, né? A gente vai fazer um passeio aqui pela evolução dos conjuntos numéricos, tá? A gente começa então com o primeiro conjunto que a gente aprende até na nossa tenridade, né? Nosso primeiro conjunto que a gente vai mexer é o conjunto dos naturais, né? Aqui até já me trouxeram essa polêmica. Ah, professor, o zero é natural ou o zero não é natural, né? Como que a gente lida com essa questão do zero natural ou não natural? Quer dizer, estruturalmente não tem diferença entre você colocar o zero como natural ou não, né? Eu vou dar minha opinião aqui a respeito disso. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que o que caracteriza o conjunto dos números naturais? É um conjunto que é feito, que é abstraído, que é estruturado para contagem, né? A sua natureza visa contar coisas. Então é um dos primeiros conjuntos numéricos e ele tem a finalidade de contar. Como a gente, né, com relação ao zero, ninguém começa contando do zero, começa contando do 1, né? Quantas canetas você tem? Ah, eu tenho 0 canetas, 1 caneta. Você não conta do zero, você conta do 1. Tem uma caneta, 2 canetas, tá? Tá, mas até aí há controvérsias, né? Ok, então, o que tem de estrutura nos naturais? A estrutura é o seguinte, ele tem um início, né? O que caracteriza os naturais é que ele tem um elemento inicial, né? E tem uma forma, uma ferramenta de determinar o sucessor do elemento anterior. Então ele tem um começo e tem uma forma de você dizer quem é o próximo, né? Quem sucede o primeiro é o segundo, quem sucede o segundo é o terceiro e por aí vai. E esse processo não para, né? Então estruturalmente, né, não há objeção técnica, né, lógica, de você começar o conjunto com 0 ou com 1, tá? Agora, tá. Então por que o professor decidiu começar com 1? Pelo seguinte, pelo contexto histórico da evolução de números, eu particularmente gosto de começar com 1. Historicamente, o zero, ele foi concebido, o algarismo zero, né? O algarismo que quantifica a ausência, ele foi concebido muito depois dos demais números naturais, né? E por causa disso, eu começo com 1. Né? Existiram até sistemas bem parecidos com o nosso que a gente usa, né? Que é o decimal posicional, que não tinha algarismo zero. Era meio confuso, mas existiu, né? E evoluindo, né, esse conceito de número, o pessoal começa a considerar os números inteiros, né? Como assim? Passou-se a considerar números que tinham um comportamento de ser negativo. E isso foi muito natural com o avanço do comércio, né? Você está me devendo, então você
tem menos, né? Tem menos tanto. Estou devendo, então eu tenho menos tanto, né? Ou então, você hoje em dia, no mundo moderno, você tem os elevadores, né? Que vão até o 15º, 18º, né? E aí tem o térreo e tem os subsolos, que às vezes são notados por números negativos. Então isso é muito natural até para uma criança. Ah, e o zero ali é o térreo, mas a garagem abaixo do térreo é o -1 e a outra garagem é o -2. Então tem esse conceito também, né? Você pode encontrar números inteiros nos elevadores. Mas ele tem algo que os naturais não têm, né? Além dessa ideia. Algebricamente, ele é um conjunto onde você encontra a solução para esse tipo de coisa. Tá? X mais A igual a B, com A e B inteiros, sempre tem solução. E esse tipo de equação não encontra solução aqui nos números naturais. Se você colocar naturais aqui e aqui, nem sempre há um natural que cumpre essa condição. Então ele já é um conjunto com uma estrutura algébrica um pouco maior. Tá? E com o tempo também viu-se que contar, né, dessa forma, né, tudo bem, você pode contabilizar débitos, dívidas, etc. Mas e se você tem uma quantidade que é intermediária? Não chega a ser 1, né, mas também não chega a ser 2. Isso é muito importante para medidas, né, quando você mede alguma coisa. Às vezes você não consegue medir totalmente em inteiros, né? Você tem que ter uma medida fracionada, uma medida que é parte, né? Então, com isso foram desenvolvidos os números racionais, aqui, ó, números racionais, tá? Que tem aqui o que, né? Simboliza eles, e eles têm esse formato de serem razão, eles são representados por razões de 2 inteiros, e sempre o de baixo é não nulo, tá? Então já tenho mais um salto aqui, né? A gente veio dos naturais para os inteiros, agora dos inteiros para os racionais, né? E aí aqui a gente inclui, né? Aqui a gente inclui aí as razões, né, entre 2 números inteiros. Aqui é uma coisa que quem cozinha muitas vezes vai aparecer lá, 3/4 de xícara de farinha, né? E isso aqui confunde muita gente que não tem um estudo, né? Eles têm aqui uma noção empírica do que é 3/4 de xícara, né? Aí o que é? 3 xícaras? 4 xícaras? Né? 3/4, não, é uma xícara inteira. Então, eu lembro que uma pessoa querida da minha família tinha esse problema, né? Ela aprendeu com a mãe dela o que era 3/4. Ela enchia a xícara, mas não toda, né? E aí esse foi o que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe, enfim. Mas o que é 3/4 de xícara? É como se você dividisse a xícara em 4 partes, mas só preenchesse 3. Hoje em dia as crianças aprendem isso, né, na escola. Minha filhinha aprendeu isso com barra de chocolate, com pizza, ainda encheu a pança de comida e aprendeu frações, né? Então é isso. Você não é nada, não é zero, mas também não é 1. Tá? É uma quantidade que fica entre 0 e 1. Então esses números surgiram para isso. Quando você tem uma medida que não consegue ser expressa entre ou com o inteiro anterior ou com o inteiro posterior. E algebricamente, o que a gente ganha com isso? Olha, algebricamente a gente ganha soluções para esse tipo de equação aqui, ó. Tá? Ó, Px mais Q igual a R. Se P, Q e R são racionais com o P diferente de 0, a gente sempre vai ter solução em Q. Tá? Esse tipo de equação nem sempre tem solução em Z, mas aqui em Q vai ter. Tá? E durante muito tempo acreditou-se que estava bom. É isso mesmo. Né? Tanto é que tem uma frase que é atribuída a Pitágoras que falava assim: nossa, tudo é número. Né? Ele tinha alguém ali da academia pitagórica que falou: tudo é número. Cara, tudo é número, o que significava para eles, né? Bom, eles descobriram as escalas musicais, que são frações, né? E muitas coisas eles viam frações em tudo. Então aquilo era interessante, todo o universo podia ser expresso ou por um inteiro ou por uma razão de inteiros. Mas aí esse castelo mágico começou a ruir quando o pessoal começou a procurar
Que isso assim, então toda medida corresponde a um racional e todo racional corresponde a uma medida. Ah, legal. Aí alguém teve a ideia né, querendo ser útil, falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer qual é a fração da medida da diagonal de um quadrado de raio 1, de lado 1, né? Vou dizer qual é a fração. Vou achar essa fração, né? Alguém muito prestativo foi em busca disso. Só que se frustrou. Viu que por mais que ele tentasse achar uma fração, né, que exprimisse a diagonal do quadrado, né, em termos da unidade do lado, então você tem aqui um quadrado, né, vou até subir um pouco assim. Aí você tem um quadrado e você tem aqui né, você tem aqui uma unidade, né, que é o lado dele, e aí eu quero achar a fração que dá essa diagonal em termos da unidade. Né? Que fração, que quantidade? Eu sei que né, uma continha fácil vai dizer que isso aqui é 1. É maior que 1, né? E é menor que 2, né? Porque 2 seria um pouco mais, né? 2 a gente pode aumentar aqui 1 para cá, né? Aqui, ó. 2 é bem maior, né? Se você pegar, você vai, né, inclinar o 2 para cá, você vai ver que o 2, né, é uma quantidade maior que essa diagonal, porém é menor. Ela é maior que 1, mas nitidamente ela é menor que 2. Então está um número entre 1 e 2, né? Vamos achar aí que fração que ele representa. Aí, qual não foi a surpresa dessas pessoas de que não encontraram nenhuma fração, né? E o que você tem? Por que não foi encontrada nenhuma fração? Bem, veja bem. Por que não foi encontrada foi pelo seguinte. Quando você converte os números em sua expressão decimal, né? O que acontece? Tem dois tipos de expressões decimais: as finitas ou as infinitas, né? E viu-se que expressão decimal de número racional, tá, tem dois tipos: tem finita, né, ou infinita e periódica. Se o número é racional, a expressão dele é infinita e periódica, né? Por exemplo, 3 quartos. 3 quartos é o popular 0,75. Essa é a expressão decimal dele, finita, né? Se você for considerar, por exemplo, o 1/3, o 1/3, né, ele tem a expressão decimal como sendo 0,3333 e não para. Eu não consigo exprimir ele na forma decimal finita, tá? O processo de divisão começa a ficar infinito. Então tá, ó. Então as medidas, o que pode ser medido com o número racional são decimais finitas ou infinita e periódica. São as medidas que cabem, né, que eu consigo medir com o Q, né? Só que o que aconteceu com essa diagonal do quadrado? Ela se apresentou como sendo um número que tem uma representação decimal infinita e aleatória, tá? Eu não consigo prever qual é o próximo, né? É até possível de ficar calculando, mas eu não consigo dizer quem é o próximo. O próximo não tem uma regra, tá? E o que acontece com isso? Você cria um tipo de número que os racionais não podem suprir. E aí, para poder ter essa ideia de toda medida corresponde a um número e todo número corresponde a uma medida, precisou-se da criação dos números reais, né? Precisou-se acrescentar esses números que estavam faltando. Que números? Esses que foram chamados de irracionais, né? Ou seja, esses números cuja expansão decimal é infinita e aleatória, eles não são razão de 2 inteiros. Não podem ser razão de 2 inteiros. Então, eles têm uma outra natureza. Então, são chamados irracionais por causa disso, tá? Não pode ser expresso como razão de inteiros, né? E aí, para ter essa vinculação entre medida e número, surge então o que a gente conhece hoje por número real, que são os números racionais ou os irracionais, né? Por exemplo, a gente coloca essa medida, né, de diagonal do quadrado de raio 1, a gente popularmente hoje, né, chama esse número de raiz de 2.
E outros números importantes se apresentam como números irracionais. O π, né? Π que representa a medida dada uma circunferência, né? Você mede aqui a circunferência, né? E você tenta medir ela usando o diâmetro, né? Você tenta fazer o comprimento medido pelo diâmetro, tá? Você não consegue fazer isso de forma, apesar de parecer que é uma fração, não é uma fração, porque esses caras não são inteiros, tá? Então o comprimento pelo diâmetro, ele não vai ser uma coisa natural, né? Perdão, não vai ser uma coisa racional. Ele vai dar um número π, tá? Que é aproximadamente 3,14. Só que ele vai embora de forma aleatória e infinita, né? Você não consegue, né, uma unidade de medida, tá, que possa medir ao mesmo tempo o diâmetro e o comprimento. Então você fixa uma unidade de medida, chama de U, né? Você não consegue dizer que o D é 4 vezes esse U e o C é 6. Não dá. Sempre que você consegue medir o D, né, você não consegue medir o C de forma finita. Tá? Você tem que ficar dividindo essa unidade, dividindo essa unidade, dividindo essa unidade, dividindo, e não para nunca. Tá? Então tá aqui tá a explicação. E esse aqui é então o fim desse passeio pelos conjuntos numéricos. Uma outra coisa interessante é que você tem aqui uma inclusão, né? Esse conceito de evolução do número vai colocando um conjunto dentro do outro, tá? E a gente vai parar essa viagem por aqui. Nesse momento, a nossa última estação são os reais, tá? Os reais, eles vão ter a situação algébrica, né, parecida com a de Q, com o adicional de que agora expressões quadráticas, né, tipo assim, ax quadrado. Não, eu acho que eu vou botar aqui só uma expressão quadrática simples para não entrar em outro mundo. Expressões do formato ax, aqui, ó, tá bom, x quadrado igual a 2, por exemplo. Essas coisas não têm solução em Q, mas vai ter solução em R, e muitas outras coisas. Então é difícil de expressar porque tem algumas, nem toda expressão algébrica vai encontrar solução aqui em R, né? Mas ela tem mais estrutura, tem mais condição do que Q, né? Isso aqui em Q não tem solução, mas em R tem. E outras coisas. Eu não vou entrar muito nesse mundo não, porque não é aula exatamente disso. A gente vai fazer a nossa aula aqui da indução matemática. Ok? Fim da viagem, a gente desce na estação dos reais e começa propriamente a nossa aula de indução matemática. Vamos lá então. A gente começa com uma historinha, né? A historinha é a seguinte. Deixa eu dar só uma verificadinha aqui. Tá, isso, tá perfeito. A historinha é a seguinte. Um grande matemático chamado Pierre de Fermat, que viveu no século XVII, ele recebeu o apelido de Príncipe dos Amadores, porque ele tinha uma outra profissão e estudava matemática no seu tempo vago, né? E fez grandes contribuições para a matemática, né? Essa falta de compromisso parece que foi uma grande coisa para ele, né? Então ele fez muita coisa. E uma época ele propôs a seguinte sentença: os números da forma y igual a 2 elevado a 2 elevado a n mais 1, para todo n maior ou igual que zero, né, são primos. Ele falou isso aí, né? Tem aqui uma afirmação interessante, que é essa aqui. Aí ele falou isso. Ele costumava escrever até no cantinho dos livros. E aí, cara, poxa, legal, né? Vamos dar um crédito, porque, afinal de contas o Fermat é um cara que já tem um certo respeito. Mas por que será que ele falou isso? Será que isso é verdade? Né? Vamos ver. Ele falou isso pelo seguinte, ó. Se você põe o n igual a zero, faz a continha, dá 3. 3 é primo. Então, o 3 cumpre a proposta dele, a sentença. Se você fizer n igual a 1, faz a continha, dá 5. 5 é primo. N igual a 2, dá 17. 17 é primo. N igual a 3, 257. Dá um pouco de trabalho, mas dá pra ver que é primo. Tá, n igual a 4, 65.537. Dá trabalho, mas dá pra ver que é primo também.
Poxa, 0, 1, 2, 5 testes dando primo. Eu acho que, cara, vale, né? Vale para todo, né? É que fica difícil, o próximo deve ser muito grande. Tá, isso é senso comum, né? Então, todos são primos, né? Vamos admitir, né? Esse tipo de admissão, né, existe na matemática e a gente chama de conjectura, tá? Esse tipo de afirmação aqui, ó, chama conjectura. O que é uma conjectura? É uma afirmação, né, que a princípio eu acho que é verdadeira, eu consigo enxergar ela em algumas situações, mas não em todas. Veja bem, eu só consegui verificar ela até n igual a 4, tá? Mas eu começo a acreditar que ela pode ser verdadeira, né? Mas será que a partir dessas 4 verificações eu não posso assumir que ela é verdadeira? Aí eu vou responder para você: não. Veja bem, o fenômeno acontece para 5 números, né? E até o momento não há nada que me faça crer, né, que vai valer por 5, tá? Mas a gente tem essa coisa de ficar, né, olha, o que é a linguagem comum do dia a dia e o que é a linguagem lógica da matemática. No dia a dia, você pode convencer muita gente que depois de 5 tentativas dando certo, tudo vai dar certo, tá? Mas matematicamente não dá. A gente não pode aceitar isso, né? Para estudante de matemática, não basta isso. Não basta 4 tentativas. Ou 5, né? Aí alguém poderia perguntar assim: tá, professor, 4 não dá. Mas qual seria a quantidade que me faria me convencer, né? 10? Não. Tá, professor, 10, tá bom. Mas 100. 100 é bastante. 100 é bastante, depende do que, mas é bastante. Convence? Não. Tá bom, professor, tá. 1000 convence o senhor? Não. Poxa, professor, 10 elevado a 10 vai convencer o senhor? Não. Poxa, né? Que cara chato. Quando que ele vai ser convencido? Eu só vou ser convencido se você me mostrar que ela é verdadeira para todos os números naturais. Pô, professor, tá zoado, né? Tá querendo confusão. Olha, se você faz uma afirmação que um negócio vale para todos os naturais, eu não aceito nenhum número a menos. Pô, professor, mas como é que eu vou ficar verificando para infinitos números, né? Como é que eu vou ficar? Eu não vou parar, eu nunca vou convencer você, né? Não vai dar para convencer. Olha, eu vou responder para você o seguinte: o n tem infinitos números. O processo em n, né, de criar o sucessor, ele não termina, né? Agora, o caminho não é verificar um a um, tá? Sim, n tem infinitos números, tá? Mas não é impossível de me convencer. Tá bom, professor, eu sei o que o senhor quer. Eu sei o que o senhor quer dizer com isso. Você vai falar assim: seja n o número natural. Aí vai fazer aquelas magiquinhas de demonstração e vai chegar que a proposição é V. Igual a gente viu lá no começo lá de lógica, noção de lógica. Bom, isso é uma forma de fazer, que é claro que eu aceito, né? Mas não é a única forma de fazer. Existe uma outra técnica de demonstração para esse tipo de coisa, tá? Então é isso que se trata, é isso que trata o conceito de indução matemática. Quer dizer, não necessariamente você precisa fazer desse jeito, considerar um n qualquer e mostrar que P de n é verdadeiro. Tem um outro processo que usa a estrutura do sucessor a estrutura de n para conseguir exatamente isso aqui, tá? E a gente vai ver isso aqui, né? Então, a minha ideia é convencer você desse processo e esse processo ficar maduro para você, de forma a você também se sentir preenchido com ele. Tipo assim, sim, eu concordo com ele, tá? Vamos lá. Vamos só encerrar a história do Fermat, né?
Então a gente vai tentar ver como que a gente faz para mostrar que uma sentença é verdadeira sem ficar mostrando caso a caso. Ou também sem precisar pegar ela na sua total generalidade. Tá? Ok, com relação à historinha do Fermat, é o seguinte. O Euler, um século depois, né, viu que se o n for 5, esse número aqui, 2 elevado a 2 elevado a 5 mais 1, é esse pequeno amigo aqui, ó, né? Aqui é 1000, né? Aqui é milhão, aqui é bilhão, tá? 4 bilhões, 294 milhões, mil, mil, milhões e milhões, isso. 4 bilhões, 294 milhões, 967. Aqui, cara, o cara não consegue. Olha que o cara não consegue falar. Ele mexe tanto com letra que não consegue número. 297 é isso, ó. 967.297. Então é isso, é 4 bilhões, 294 milhões, 967 mil e 297. 967.297. Ok, consegui falar finalmente depois de um certo esforço. Mas esse número não é primo, esse número é o produto de dois números. 643 vezes esse cara aqui. Então a afirmação do Fermat, apesar dela valer de 0 até 4, ela é falsa na generalidade dela. Tá? E aí, de novo, aquela questão, tá? Né? E se eu tivesse verificado ela, e se de repente ela fosse verdadeira até 10 elevado a 10? Né? Eu ia de novo falar para você, não aceito isso como verdade. Para mim ela vale só até 10 elevado a 10 e ponto, acabou. 10 elevado a 10 é um número bem grande, é maior que esse camarada aqui, tá vendo? Que eu já tenho dificuldade de falar quem que ele é. Tá? E aí de novo a gente chega naquela sinuca. O estudante vai falar assim, pô professor, vai pensar dentro dele, não dá para te convencer. Só se eu fazer aquela demonstração de seja n é natural e demonstrar que P de n é verdadeira. Fora isso, não dá para te convencer, testando elementos. Né? Porque se eu for fazer para cada um dos números naturais, eu não vou acabar nunca. Né? E aí eu dou uma de professor Xavier e falo assim, eu vou te falar um método que você vai testar em algumas situações e depois vai valer. Então vamos lá. Esse é o núcleo da indução matemática. E ela faz uso dessa estrutura dos naturais ou dos inteiros não negativos. Tá bom? A ideia do processo da indução é muito simples. Muito simples. Então a gente vai ter uma sentença aberta com variável inteira. Né? Inteira não negativa. Tá? E positiva. Né? Inteira e positiva. Na verdade, o certo seria escrever não negativo, porque às vezes eu posso permitir o zero ou não. Mas enfim, tem que começar em algum lugar, essa é a ideia. Tá? Então eu vou pegar, vou começar com variável inteira e positiva. Tá bom? Então vamos manter essa nomenclatura aqui. Variável inteira e positiva. Ok. Né? Então é a partir do 1. Então digamos que a gente consegue mostrar duas sentenças. Eu tenho essa sentença aberta, né, que depende de um número natural, tá? Inteiro positivo e natural, a mesma coisa. Tá? E aí eu consigo verificar duas coisas. A primeira coisa é que essa sentença aberta vale para 1. P de 1 é verdadeira. E sempre que essa sentença vale para P de n, né, eu consigo ver que ela vale para o próximo, para o sucessor. Então eu provei duas coisas. Eu provei que a sentença para n igual a 1 é verdadeira, e quando ela é verdade para n, ela é verdade para n mais 1. Veja bem, né? Eu verifiquei apenas duas coisas. Só que essas duas coisas vão provocar uma reação em cadeia, vão provocar um efeito dominó, tá? Que vai fazer com que essa propriedade valha para todos os números naturais, ou todos os números inteiros positivos. Entendeu? Por quê? O que acontece? Veja bem, a natureza desse processo é a seguinte: a sentença P de n implica em P de n mais 1,
tá? Junto com P de 1, vai provocar a seguinte reação em cadeia. Veja bem, se essas duas sentenças aqui são verdadeiras, P de 1 é verdadeira. Então o próximo também vai ser, porque se o N é verdadeiro, o N mais 1 também é. Então P de 2, que é 1 mais 1, é verdadeira. P de 3, que é P de 2 mais 1 é verdadeira. E assim vai. P de N, que é N menos 1 mais 1, é verdadeira. E o processo não acaba. Por quê? Porque eu estou usando exatamente aquela história dos naturais, né? Os naturais, eles começam no 1, né? E depois você vai fazendo uma sucessão de naturais. Então, o que está acontecendo? É um efeito dominó, né? Verdade para o primeiro, né? E se é verdade para um, é verdade para o próximo. E aí eu vou completando. Então, com duas afirmações, com duas sentenças, né? Eu consegui provar que vale para infinitas. Né? E por que isso dá certo? Isso dá certo porque eu estou usando essa estrutura dos naturais ou dos inteiros positivos, a mesma coisa. Tá? Então, essa aqui é a grande ideia e a grande ferramenta da indução matemática. Né? Eu tenho uma sentença aberta, indexada por N, tá? E para verificar a veracidade dela, eu não necessariamente preciso fazer aquela brincadeira. Seja N em N, vou lá e faço qualquer coisa, qualquer quizumba, para provar que P de N é verdadeiro. Eu posso quebrar essa ideia aqui, né? Quebrar essa ideia em duas outras sentenças. Eu verifico para P de 1, né? E suponho que ela é verdade para P de N e mostro que vale para o próximo. E aí está completada a reação em cadeia que vai estabelecer a sentença P de N como verdadeira para todo N em N. Tá? P de 1 verdadeiro é o, né? é o passo, né? É o começo da indução. E aqui é o segundo passo da indução. P de N acarreta P de N mais 1. Né? Esse aqui a gente chama de hipótese de indução. Tá? Passo inicial e hipótese de indução. Ok, vamos ver esse processo funcionando no nosso primeiro exemplo. Está aqui nosso primeiro exemplo que pede o seguinte: prove que para todo número natural, ou inteiro positivo, uma coisa, vale essa igualdade aqui, ó. Tá? A soma, né, dessa quantidade aqui de ímpares dá n ao quadrado. Tá? A soma dos primeiros n números ímpares, tá? Eu acho que é n ou n mais 1, né? Deixa eu ver aqui, ó. Se for, é n. A soma dos n primeiros números ímpares dá n ao quadrado. Ok, vamos lá então, vamos para a solução. Vou usar a indução matemática, ela tem alguns outros nomes, indução matemática, indução finita, né? Eu gosto mais de indução matemática. Vou usar a indução matemática. A indução matemática fala o seguinte: vamos começar verificando que quando n igual a 1, ela é verdadeira. Bom, se você for na sentença e fizer n igual a 1, você vai ter exatamente isso aqui, ó. 1 igual a 1 ao quadrado. Tá vendo? Substitui por 1. Se você põe 1 aqui, o que acontece? 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Não vai ter o 3, nem o 5, não vai ter nada. Então, vou botar o azul, que eu gosto mais do azul. Então, eu vou ficar com 1 igual a 1 ao quadrado. Então, o primeiro número ímpar, ele é o quadrado do 1. Primeiro número ímpar é o quadrado do 1. Eu poderia verificar para n igual a 2 também. N igual a 2 seria 1 mais 3, tá? Que é 4, e 4 é 2 ao quadrado. Ou seja, a soma dos dois primeiros números ímpares, né, dá o quadrado de 2. Tá? Mas isso aqui é só para eu mostrar para vocês como que faz a verificação. Não preciso. Então, P de 1 é verdadeiro. Então, o primeiro passo da indução está feito. Né? 1 é igual a 1, que é 1 ao quadrado, e isso é verdade. Agora vem o passo seguinte. Eu vou
supor que é verdade para n, ou seja, que a soma dos n primeiros números ímpares é exatamente n ao quadrado. E vou tentar provar que isso vai acarretar, isso acarreta na veracidade para n mais 1. Tá? Então vamos lá. Então vamos supor, né? Aqui, ó, vamos supor que P de n é verdadeira. Hipótese de indução, tá? Eu estou assumindo que ela é verdadeira. Então eu estou assumindo o quê? Eu estou assumindo, né, que vale isso aqui, ó. Que se eu somar os n primeiros números ímpares, eu obtenho n quadrado. E agora eu quero mostrar que vale, né, para P de n mais 1. Tá? Eu quero mostrar isso. Então, como é que eu vou fazer? Né? Como é que é P de n mais 1? P de n mais 1 vai ser, então, a soma dos n mais 1 primeiros números ímpares. Então, eu vou até n e ponho o próximo. Tá? O próximo é fazer o n mais 1. Então, fica 2 vezes n mais 1 menos 1. A fórmula está aqui. Ó, tá? Então, esses são os n primeiros números, n mais 1 primeiros números ímpares. Né? E aí, o que eu vou fazer? O que eu tenho de informação? Eu consigo manipular até n. Tá? Com n mais 1 eu não consigo. Mas se eu consigo até n eu sei quanto que vale. Tá? Até n, pela hipótese de indução, está aqui, ó, até n, isso aqui vai dar n quadrado. Tá? E então isso aqui é igual a isso aqui, hipótese de indução, mais o próximo. Né? Então ficou n ao quadrado mais 2 vezes n mais 1 menos 1. Tá? Vou voltar para o azul aqui. Agora aqui eu vou dar uma olhada aqui. Né? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que isso aqui tem que ser n mais 1 ao quadrado. Tá? Então eu vou tentar fazer aparecer o n mais 1 ao quadrado aqui. Tá? Então eu vou distribuir esse 2 aqui. Tá? Vou ficar com n quadrado mais 2n mais 1. Tá? Aí teria aqui aqui fica 2n mais 2 menos 1. Tá? E aí esse 2 com esse menos 1 aqui vai ficar 1. Então ficou n quadrado mais 2n mais 1. Cara, isso aqui é um quadrado perfeito. E isso aqui o que é então? Isso aqui é n mais 1 ao quadrado. Pô, show! O que aconteceu? A veracidade, né, de P de n, né, eu consegui mostrar que ela acarreta na veracidade de P de n mais 1. E agora, né, pelo processo de indução, essa afirmação é verdade para todo número natural. Todo número natural, para todo natural. Tá? E eu provei só duas coisas. Eu não precisei verificar para infinitos números. Eu verifiquei para 1 e usei uma jogadinha. Usei a natureza dos números naturais. Né? Provei que se vale para n, né? Se vale para n, vale para n mais 1. E com isso eu completo o caminho para a afirmação ser verdadeira para todos os números naturais. Tá? Ok. Vamos lá então para mais um exemplo. Né? Exemplo 2 aqui. Ó. Pá. Né? Mostre que 8 divide 3 elevado a 2n menos 1 para todo n. Tá? Ou seja, o 8, né? Quando eu pego 3 elevado a 2n menos 1 e divido por 8, isso dá uma divisão exata. Tá? Então, 3 elevado a 2n menos 1 dividido, né, por 8 é uma divisão exata. Em outras palavras, né, 3 elevado a 2n menos 1 é igual a 8 vezes alguma coisa. Tá? 8 vezes algum outro número. Tá? Ou seja, quando eu divido por 8, dá resto zero. Poxa, que coisa doida, né? Será que é verdade mesmo? Todo número desse formato é um múltiplo de 8? Pô, que interessante, né? Veja bem que difícil fazer isso, né? Como é que eu vou pegar, por exemplo, fazer isso na unha? Né? Na unha seria o quê? Pega isso aqui e divide por 8. Pô, mas o número é 3 elevado a 2n menos 1. Como é que eu vou ficar dividindo esse troço por 8? Para todo n? Pô, que doido, né? Mas tranquilo. Por indução vai. Então vamos lá, está aqui a solução. Primeira coisa da indução,
P de 1, P de 1. Começa com P de 1. Vamos ver se P de 1 é verdadeira. Vamos trocar N por 1 e ver o que está acontecendo. Pô, se o N for 1, fica mais tranquilo, né? Se o N for 1, a expressão fica 3 elevado a 2 vezes 1, que é 1, que é 2, menos 1. Cara, 3 elevado ao quadrado é 9, menos 1 é 8. Poxa, 8 é divisível por 8. Então P de 1 é verdadeira, porque esse número para N igual a 1 é 8. E 8 é múltiplo de 8. P de 1 verdadeira. Agora eu vou supor que P de N é verdadeira. Tá? Ou seja, né? 8 divide 3 elevado a 2n menos 1. Tá? Esse cara aqui, ó, 3 elevado a 2n menos 1 é um múltiplo de 8. E vou querer mostrar que P de n mais 1 também vai ser. Tá? Mas eu estou assumindo, eu estou supondo que isso aqui é verdade. E eu vou então provar que o próximo também é. Então isso aqui é importante, eu vou ter que usar isso em algum momento. Isso aqui é muito importante. Vamos lá então. Supor que P de n é verdadeira. Ok, tá lá. Então, o que eu estou falando? Ó, vou supor que então 3 elevado a 2n menos 1 é um múltiplo de 8. Ou seja, está aqui. Ó. Eu estou supondo que existe um número natural da forma que esse cara é um múltiplo de 8. Tá? Eu quero mostrar que vale P de n mais 1. Ou seja, eu quero mostrar que o 8 divide o próximo número desse formato aqui. Né? E o próximo número desse formato é 3 elevado a 2 vezes n mais 1, tudo isso menos 1. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos ter que fazer aparecer a hipótese de indução em algum momento. Tá? Então vamos botar ali. Aqui. Ó. Vou começar então com 3 elevado a 2n mais 1 menos 1. Tá? Então eu comecei com ele. Eu tenho que fazer aparecer a expressão de P de n de alguma forma. Então eu vou distribuir essa multiplicação aqui, né? Vou distribuir aqui e ver o que acontece. Então aqui eu quebrei, ficou 3 elevado a 2n vezes 3 ao quadrado, tá? Porque fica 2n mais 2 menos 1. Tá? Aí o que está acontecendo aqui? Ó? Né? 3 elevado a 2n, né? O que eu tenho? Olha aqui, ó. 3 elevado a 2n menos 1 é 8a. Isso quer dizer que 3 elevado a 2n é 8a mais 1. Essa é a minha hipótese de indução. Tá? Minha hipótese de indução diz isso. Não aparece aqui ela limpa, como apareceu da outra vez. Limpíssima para eu usar. Tá, mas nem tudo está perdido. Né? Eu consigo dizer quem que é esse cara. Então, a hipótese de indução diz para a gente que 3 elevado a 2n é 8a mais 1. Tá? Então, eu uso aqui, ó, 8a mais 1. Eu uso aqui. Então, eu vou trocar esse cara aqui, ó, por 8a mais 1. Tá? Então, esse número é 8a mais 1 vezes o 3 ao quadrado menos 1. Ou seja, é 8a vezes... Aqui faltou um quadrado. Vezes 3 ao quadrado, tá? Ó, mais 9, tá? Menos 1. Tá? Então, 8a vezes 3 ao quadrado mais 9 menos 1. Ok? É isso? É isso. Muito bem. Então, ficou como? Né? Ficou 8a vezes 8 vezes 3 ao quadrado a mais 1, porque aqui fica 8, né? Aqui ficou 8, aí eu ponho 8 em evidência. Fica 8, que multiplica 3a ao quadrado. Isso aqui eu tenho que corrigir lá nas notas. Ainda bem que eu ainda não publiquei. Aqui tem um quadrado, gente. Tá? 8 que multiplica 3a ao quadrado mais 1. Ou seja, um múltiplo de 8. Ou seja, 8 divide o 3 elevado a 2n mais 1 menos 1. Tá? Então, está completa a minha hipótese de indução. Logo, a minha hipótese não, está completa a indução toda. Né? Se vale para n, vale para n mais 1. Né? Ok, segue disso
que 8 divide, né, 3 ao quadrado, 3 elevado a 2n mais 1 menos 1, como a gente queria, completando a indução. O que foi a indução? Vale para 1. Esse vale para n, vale para o próximo. São duas afirmações. Verifiquei uma e provei a outra. Tá? E isso dá uma reação em cadeia que faz com que a sentença seja verdadeira para todo n. Tá? Todo n é natural. Ok. Deu, né? Quer dizer, o processo de indução, ele é muito simples. Verifica para n igual a 1 e prova o passo de indução. P de n implica P de n mais 1. É simples. A dificuldade reside na complexidade da afirmação da sentença e em como você vai encaixar a hipótese de indução. Tá? Mas tenha em mente que o processo é muito simples. Vamos para um próximo exemplo. O próximo exemplo é esse aqui. Tá? Ok. Aqui. O próximo exemplo é esse aqui. Mostra que 2n maior ou igual que n mais 1 para todo n. Né? Então aqui é uma sentença que envolve uma desigualdade. Né? O dobro de um número natural sempre é maior ou igual que ele mais 1. Tá? Vamos começar mostrando pela forma indutiva. Né? O processo é muito simples de indução, gente. Muito simples mesmo. Ó. P de 1, ok. Isso aqui é verificado, isso aqui é número. Isso aqui é o que você tem que demonstrar. Supõe que vale P de n e mostra que a validade de P de n acarreta na validade do próximo. É só isso. Claro, sempre vai ser fácil? Sempre não. Fácil, não falei que é fácil. Falei que é simples a receita, a ideia. Né? Depende muito da complexidade dessa sentença. Tá? Eu poderia dizer que muita coisa em matemática inovadora está sendo produzida com essa indução. Tá? Só que assim, mas precisa de um matemático inovador para fazer isso? Precisa se essa sentença for uma coisa, né, que exige muito cuidado. Tá? Mas a gente não está nesse mundo, está no mundo das coisas bem mais simples. Então vamos lá, P de 1. Né? Eu vou substituir o n por 1 e ver se está valendo. Então, se eu botar n igual a 1 aqui, fica 2 maior ou igual que 1 mais 1, que é 2. Ok, é verdade. 2 é maior ou igual que 2. Ok, então P de 1 é verdade. E agora o passo indutivo. Vou supor que P de n é verdadeiro, ou seja, 2 elevado a n maior ou igual que n mais 1. Mas para o próximo eu não sei. Para o próximo eu não sei. Ok? Então qual seria o próximo? 2 vezes o n mais 1, que é 2n mais 2. Eu quero mostrar que é maior ou igual, né, que n mais 1 mais 1. Tá? É onde eu quero chegar. Eu quero chegar, fazer umas continhas e chegar no final, nesse final aqui, ó. Tá? Então, 2 vezes n mais 1 é 2n mais 2. A minha hipótese de indução diz para mim que 2n é maior ou igual que n mais 1. Então, eu vou trocar esse cara aqui, ó, por um camaradinha menor que ele. Ou seja, se eu troco esse cara por um menor, eu faço uma desigualdade. Tá? Esse eu mantenho e esse eu troco por um menor. Tá? Então, eu usei aqui que 2n é maior ou igual que 2n mais 1. Então, ficou essa expressão é maior ou igual que n mais 1, que troquei esse por um menor, mais 2. É o que eu quero? Ainda não. Um pouquinho maior do que o que eu quero. Né? Mas um pouquinho maior? O que eu tenho é uma desigualdade. Eu posso diminuir um pouquinho esse cara. Ou seja, o 2 é maior ou igual que 1. Então, eu vou diminuir um pouquinho esse cara. Né? E vou manter, esse eu mantenho, tá? Só que eu vou diminuir esse aqui. O 2 é maior ou igual que 1. Então, essa expressão aqui, ó, é maior ou igual que n mais 1 mais 1. Foi. Então, 2n mais 1 é maior ou igual que n mais 1 mais 1. Ou seja, isso aqui é P de n mais 1. Então, valendo P de n, vale P de n mais 1. Está completa a indução, logo essa desigualdade é verdadeira para todo n. Mas esse é um exemplo de uma situação onde a indução não é necessária. Posso fazer por indução? Posso. Consigo fazer sem? Também. Veja bem, aqui ó.
se o n nos naturais, o n sempre é maior ou igual que 1. Tá? N é sempre maior ou igual que 1. Então, para todo n, né, n é maior ou igual que 1 para todo n. Então, se eu multiplicar, se eu somar n dos dois lados, né, se eu somar n dos dois lados, eu não estou alterando a desigualdade. Tá? Então, a desigualdade, ela não se altera quando você soma a mesma quantia em ambos os lados. Então, eu somo n dos dois lados. Né? Se isso aqui é verdade, somar n mantém a desigualdade. Então, ficou n mais n maior ou igual que n mais 1. Para todo n. Ué, mas isso aí nada mais é do que 2n maior ou igual que n mais 1. Para todo n. Então, veja bem, essa aqui era uma sentença que eu poderia fazer diretamente, né, sem indução, mas que a indução também se presta para isso. Nesse caso, até vale fazer, mas fica até mais bonitinho fazer diretamente. Mas não é necessário, tá? Eu usei para ilustrar o processo de indução ocorrendo aqui, tá? Veja bem, aqui dava para fazer, mas eu já não consigo fazer no segundo exemplo, né? Fazer direto já fica bem difícil fazer no segundo exemplo, tá? No primeiro também fica difícil. Até acho que dá para fazer, eu acho que dá, mas a indução sai bonito, sai fácil. Ok, aí tem aqui uma historinha atribuída ao filósofo Bertrand Russell, da indução galinácea. Uma historinha que fala que toda vez que alguém usava o processo de indução empírico para dar alguma argumentação, ele vinha com essa zoeira, zoar a pessoa com essa historinha. Tipo assim, isso aí está parecendo uma galinha. Então, a indução empírica é aquela, você verifica por uma quantidade gigantesca de situações e acaba falando que vale para todas as situações, o que não é verdade, tá? Matematicamente, tá? Intuitivamente no seu coração até pode ser, mas matematicamente não é. E ele dava essa historinha: tinha uma galinha no quintal de uma senhora, e aí, todo dia a senhora chegava chegava lá, entrava no galinheiro, a galinha se escondia, ela jogava o milho e ia embora. A galinha ia lá e comia. E dia após dia, né? E a galinha foi, cada vez, né, a mulher chegava, a galinha já não se escondia, ficava ali esperando. Ela jogava o milho e ia embora. Até que chegou um dia, né, depois de muito tempo, que a galinha viu a mulher chegando, né, abrindo a porta, e a galinha já correu para cima dela para pegar o seu milho, né? E aí, na verdade, ela foi pega pela senhora e virou uma canja. Essa é a historinha do Bertrand. Tá? Ok, né? Agora eu quero relatar uma coisa que é importante do método, tá? O método envolve duas coisas: verificar o P de 1, tá? O primeiro passo, e se P de n, então P de n mais 1, tá? Essa parte. A gente, quando está estudando indução, faz um monte de exercício, né? E fica tão preocupado com essa parte que não raras vezes esquece a primeira. Esquece de verificar que vale para P de 1. E isso dá um monte de bagunça na cabeça da gente. Eu vou dar um exemplo de que tipo de situação acontece no cotidiano de quem está aprendendo a indução. Fica tão preocupado porque essa parte é a parte mais delicada, porque a outra é testar um número, né? E aqui é uma parte de demonstração, uma parte um pouquinho mais delicada. A pessoa fica tão tensa em ter que mostrar isso aqui que simplesmente ignora a primeira parte. Vamos ver o que pode acontecer quando você faz isso? Vamos ver. Aqui, ó, vamos ver o que pode acontecer quando você faz isso. Considere a sentença aberta em n, né? Essa sentença aqui, ó, 1 elevado a n é 0 para todo n é natural, tá? Então, para todo n maior ou igual que 1. Tá, vou provar por indução, eu já estou treinando, eu já sou um cabra, né, que não tem medo de demonstração. Vamos mostrar que P de n implica P de n mais 1. Tá? Então, eu vou assumir que é verdade P de n, e eu quero mostrar o quê? Eu quero mostrar que 1 elevado a n mais 1 é 0. Né? Sabendo que 1 elevado a n é 0. Então, P de n mais 1 o que é? É 1 elevado a n mais 1. 1 elevado a n mais 1 é 1 elevado a n vezes o 1, propriedade de expoente. Tá? A minha hipótese de indução diz que 1 elevado a n é 0. Então, isso aqui é 0 vezes 1. Mas 0 vezes 1 é 0. Ai, caraca, consegui demonstrar, cara. Então, a propriedade verdadeira vale para todo n. Show! Aprendi indução. E aí eu vou falar para você, não, meu filho, você não aprendeu indução, cara.
Você caiu no conto do vigário. No conto do vigário matemático. A indução não é isso. A indução não é provar que P de n vale para P de n mais 1. É verificar que vale para P de 1 e depois disso fazer o que você tentou fazer. Né? Mas veja bem, P de 1, tá? P de 1, o que é P de 1? P de 1 é 1 elevado a 1 igual a 0. Isso é verdade? Não, cara. 1 elevado a 1 é 1 e 0 é 0 e 1 não é igual a 0. Não? Então você não usou o processo de indução aqui. Você se empolgou com P de n, implica P de n mais 1, trocou os pés pelas mãos e disse que uma coisa que é falsa é verdadeira. Tá? Então, muita atenção. Tem que verificar P de 1 e depois disso você vai usar o passo de indução. Depois, tá? Depois. Se você vai lá e vê que já não vale, pro primeiro passo, você já disse que essa sentença é falsa. Isso aqui é um tremendo de um efão falsaço, tá? Por quê? Porque não vale nem pro primeiro número. Entendeu? Não vale nem pro primeiro, não vale pro primeiro, entendeu? Não vale para 2, não vale para nada, entendeu? Mas você, né? Algumas pessoas nesse processo de aprendizagem se empolga tanto com essa parte que faz uma bobagem dessa. Essa sentença é falsa. E ela sendo falsa, você nunca vai conseguir mostrar que ela é verdade por indução. Tá? Ok, gente. Agradeço pela paciência. Espero que essa aula seja útil para vocês, né? E vou tocar a vinheta, né? Mas antes eu quero chamar a atenção de algumas coisas, né? A primeira coisa é que, diferentemente dos roteiros anteriores, esse roteiro ele fica só uma semana, né? Tá? Ele fica só uma semana e vocês não mais serão divididos em 10 grupos, tá? Ó, atenção para a data de entrega, tá? 25, daqui a uma semana, tá? E são 4 grupos, ok? E aí a gente tem aqui os itens, né? Os exercícios para vocês treinarem a indução, tá? Dividido nos 4 grupos, tá? Então acho que são 3 ou 4 exercícios que foram atribuídos, né, aos 4 grupos. Eu vou contar aqui rapidamente para o G4, para o G1. Então eu tenho um item para o G1, tá? 2 itens, 3 itens, acabou. São 3 exercícios para cada grupo, tá? Gente, novamente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu vou soltar a vinheta e tenham bons estudos. Usem os canais de comunicação para tirarem suas dúvidas. Tem toda uma equipe que está trabalhando para ajudar vocês, tá? Meu muito obrigado, até a próxima. Vou soltar a vinheta e encerrar o vídeo. Eu esqueço aqui uma coisa, minha canetinha ela não troca a imagem aqui, ó. Toda vez eu faço essa bobagem. Vinheta. Tchau, gente.